Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo pelos principais agregadores de podcast, pelo Instagram, pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos ao Progressando Cast, o podcast oficial do Partido Progressistas Guarapuava. E ao meu lado tem o meu host mais do que especial, César Filho. E aí, César, tudo certo? Isso aí, Rafa. Vamos para mais um episódio. Perfeito. Então, hoje um episódio muito especial, recebendo dois convidados ilustres aqui. Vamos começar por ele, que veio lá do Pinhão. Vinícius de Oliveira, vereador de primeiro mandato, é o vereador eleito mais jovem da história do Pinhão, filho do prefeito Dirceu de Oliveira, formado em Direito, pós-graduado em Direito Público e Processo Civil, casado com a Diana e está à espera do Bento Vinícius. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado, Rafa, obrigado, César. Uma grande alegria estar aqui com vocês, compartilhando desse podcast, desse espaço aí que a gente tem, para estar também conversando com os internautas, acessando a população de Pinhão, aí, esse querido município, também de Guarapuava, né, que estão alcançando aí através desse trabalho de vocês. Isso aí, Vinícius. Seja muito bem-vindo, um prazer estar com você aqui. Perfeito. Do outro lado da nossa mesa temos ele que é candidato novamente à reeleição como vereador de Guarapuava. Ele está no seu primeiro mandato e busca a reeleição, nascido em Guarapuava e casado com a Elidiane. É membro da Igreja Católica e participa ativamente de diversos projetos sociais. Com uma sólida formação, ele foi coordenador do PROCON durante 7 anos e é pós-graduado em Gestão Pública e Gerência Social. É com grande satisfação que recebemos Paulo Lima. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, Rafa, pela oportunidade. Obrigado, César. É uma satisfação estar aqui hoje, divulgando um pouquinho daquilo que nós já conseguimos, daquilo que nós já conquistamos e daquilo que nós temos pretensão de ainda alcançar. Perfeito. Muito bem, seja bem-vindo, Paulo. Muito bom receber vocês dois aqui. O objetivo desse podcast nosso aqui é poder apresentar vocês para os eleitores. A gente sabe que muitas vezes os candidatos a vereador não têm muita oportunidade de falar sobre a sua história, sobre o que pensam, sobre quais ideias para o futuro, né? Os espaços são muito pequenos. Então o objetivo nosso aqui é fazer esse bate-papo, a gente quer conhecer melhor vocês. E eu quero começar por você, Paulo. Eu queria ter curiosidade, né, de conhecer o Paulo Lima antes da política. O que você fazia antes de ser político? Como é que foi a tua infância? Onde é que você viveu ela? Quando que você despertou a vontade de ser político? Mas primeiro perguntar, onde é que foi o começo da tua vida? Então, César, eu sou nascido em Guarapuava, hoje já tenho 47 anos, não aparenta, né? Mas eu sou nascido em Guarapuava, porém existia um distrito de Guarapuava que se chamava Campina do Simão, sim, onde lá minha família sempre residiu, tanto minha família paterna como materna. Né? E desde então eu já tive um tio, que é irmão do meu avô, que sempre gostou de política em Joinville, ele foi vereador em Joinville, ele já é falecido, e sempre o povo falava que não tinha ninguém ainda da nossa família que tivesse, né, no meio político. Portanto, a Campina emancipou em 96, mesmo nessa época eu morava aqui porque lá não tinha nem sequer ensino fundamental, porque só tinha na época do 1º ao 4º ano, né, das séries iniciais. Então já para fazer o ensino fundamental concluir, eu já ficava na minha avó aqui de segunda a sexta para poder estudar, e depois eu cheguei a fazer o ensino médio no Carneiro Martins, morando aqui e indo nos sábados para a minha casa lá na Campina do Simão. Como emancipou a Campina em 96, eu sempre fui envolvido nos movimentos jovens da Igreja Católica. Naquela época o pessoal já me convidou para se filiar e tal. Eu até me filiei em partidos na Campina, em 96, logo que emancipou, e teve a primeira eleição com o Hamilton Dangui, que foi o primeiro prefeito, né? Teve candidato único, se elegeu com uma votação, não deu 100% porque teve alguns votos nulos ou que fizeram X nos dois, mas ele se elegeu com 98%. Grande amigo do meu pai. Sim, saudosa memória dos dois. Amigo. Então, naquela época, ele também viu em mim um potencial político. Primeiro ele me incentivou, Paulo, você já tem 18 anos, 19 anos, tem que fazer habilitação. Me deu oportunidade, me ajudou na época. Infelizmente ele foi prefeito por 11 meses somente. Nessa primeira, como eu ainda não me achava preparado, meu pai foi vereador na Campina em 97. Ele foi em 97 a 2000, no primeiro mandato. O
pai não se identificou com a política, não gostou. Ele falou, Paulo, não é pra mim. E em 2000 ele falou, não, passa a oportunidade pra você. E eu me elegi em 2000 vereador em Campina do Simão. Então foi a minha primeira experiência de estar diretamente atuando como vereador em Campina do Simão. E depois disso, né, eu me casei em 2001, 2000 mesmo eu me casei, em 2001 nasceu meu filho, daí começou a minha história de ter que vir para cá, para Guarapuava, tendo em vista que mesmo Campinas sendo município, não dispunha sequer um pediatra, um fisioterapeuta, devido à dificuldade de locomoção, porque não tinha asfalto. Seu filho, ele tinha uma necessidade de atendimento de saúde Isso quase mesmo, que diário. Quase que diário. Ele nasceu com paralisia cerebral, então a gente tinha que vir segunda, quarta e sexta para cá. E foi aí, nós indo em Curitiba. E nessa época o prefeito era o seu Adir Seleme, que também era muito amigo da família de vocês, né? E retornando de Curitiba, ele disse, Paulo, por que você não se muda para Guarapuava? Isso já era 2003. Eu falei, mas o vereador não pode ter residência fora, né, de onde ele está vereador, né? Aí ele disse, mas dá para conversar com os vereadores. E fizemos uma conversa aberta lá. Os vereadores me autorizaram que eu me mudasse para Guarapuava pela condição do meu filho e eu me mudei em 2003 para cá. Inicialmente aqui meu vínculo político foi através do Dr. Massaro, porque desde quando meu filho nasceu, ele era o pediatra do Igor e ele se elegeu vice-prefeito em 2004. Né? Na oportunidade, em 2005, eu era concursado na Campina, professor, porque eu sou pedagogo, tenho magistério também. O primeiro concurso que teve eu fiz e passei, então eu tinha minha atuação lá e era vereador porque podia, né? Sendo cargo efetivo eu estava. Mas eu arrisquei tudo em troca na questão da proposta que eu tive de vir para cá, eu pedi exoneração e me coloquei à disposição e tive a oportunidade de entrar através da indicação do Dr. Massaro na prefeitura e lá eu permaneci. Já no PROCON, não era? Não, naquele primeiro momento eu fui para a assessoria legislativa, por eu ter sido vereador. Você já tinha uma experiência. E daí eu fiquei por 4 anos. Aí depois eu tive a oportunidade, quando o Dr. Luciano Batista estava procurador, ele me convidou para assumir o PROCON. Eu fiquei em 2009, 2010, 2011 e 2012. Foi a tua primeira passagem pelo PROCON. Isso mesmo. Aí, passando esse tempo, né, dessa construção, já em 2012... eu estava afiliado no Progressista e saí candidato e fiz 1.086 votos aqui em Guarapuava pelo Progressista. Já me destaquei aqui no meio político e passando, né, você já estava eleito prefeito, a gente se falou no final de 2013, né, você me fez uma proposta, um convite, no qual eu tenho imensa gratidão naquela oportunidade e eu assumi, né, novamente, voltei a trabalhar, assumi um departamento, somente depois da eleição, que daí novamente você me deu a oportunidade de voltar para o PROCON. E assim eu completei os 4 anos, mais 3 anos e pouquinho. Você fez uma bela gestão no PROCON, né? Devido a isso, então, minha trajetória é assim, resumida. E daí do PROCON foi candidato a vereador. Isso mesmo. Segundo mais votado, né? Foi Isso votação expressiva. Quantos votos foram? 1.729. Uma votação bastante expressiva, foi o segundo mais votado do nosso partido do Podemos, que nós estávamos todos juntos. E continuamos agora. Maravilha. E aqui do nosso lado também temos o Vinícius de Oliveira, filho do meu amigo, ex-prefeito do Pinhão, Dirceu de Oliveira, também foi vereador, né? Isso mesmo. E o Vinícius, desde muito cedo, eu acompanhei isso sempre desde piazinho, já mostrando talento, vocação política, gosto pela coisa. A gente gosta de política, quando a gente encontra um jovem que gosta, a gente fica animado, né? E o Vinícius sempre demonstrou isso. E aí foi o vereador mais jovem eleito. Como é que foi essa tua vivência com a política dentro de casa? Como é que você conviveu com isso? Quando que despertou a vontade de você dar cara para querer ser candidato? Olha, César, foi exatamente nessa linha que você falou. Eu me lembro desde muito novo, desde muito piazinho, né, convivendo com a política, com reuniões políticas. Tenho muita lembrança de centinho, de comício, de tudo assim. Aquele cheiro de centinho, aquele bom, cheiro né? de centinho. O cheiro de adesivo é melhor, né? De chegar aquelas caixas de tudo. Eu lembro quando, logo que meu pai disputou a primeira eleição a vereador, ainda podia naquele tempo pintar muro, esse tipo de coisa. Eu lembro de todo esse movimento de placa, né?
Logo depois ele foi eleito prefeito, também o prefeito mais votado da história do nosso município, né, do município de Pinhão. E toda essa convivência, a política dentro de casa, ela vai nos inspirando. Você consegue testemunhar todos os dias que a política é um instrumento de transformação na vida das pessoas. Então você consegue ver que aquelas pessoas que precisam, que estão nas comunidades, que estão no interior do nosso município, que a política é a forma mais ágil de você chegar, de você fazer melhorar a vida dessas pessoas de forma bastante direta. E nisso a gente vai desenvolvendo essa vocação, vai tendo essa identidade, né? Eu desde muito novo também, eu lembro que eu tinha muita vontade, assim, quem me perguntava, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, eu quero ser advogado, mas quero ser político. Na escola, né, para quem me perguntava, para quem a gente nem queria ser bombeiro. Não, tem a piazada, né, eu quero ser militar, quero ser policial, astronauta também não quis ser. Era um pouquinho mais pé no chão. Então eu sempre fui muito decidido, assim, eu tinha muita vontade de cursar direito, eu sempre gostei muito de ler, gostei muito de conviver, né, com livros, com leis, com direitos, e fui aprendendo desde cedo. E a política surgiu ali para mim, acredito que já com 13, 14 anos de idade, eu acompanhava meu pai praticamente diariamente, em agendas, em reuniões. Me lembro. Né, o César lembra, isso faz 10, 12 anos, lembro da campanha que o César disputou em 2010, né, deputado estadual. César Silvestre Pai, nosso deputado federal, também foi eleito, e a gente trabalhou naquela campanha, eu lembro muito bem. Daí logo ali em 2012 meu pai foi eleito prefeito, e eu disputei mais recentemente essa eleição aí de 2020. Tive a felicidade de ser aí eleito com uma votação expressiva, né, para o nosso município. Fiquei ali em 6º lugar, disputando entre 140 candidatos a vereadores. E o que eu gosto de enaltecer, que como eu fui eleito vereador mais jovem dessa legislatura, eu disputei com muita gente grande, né? Eleição de vereador, o Paulo sabe bem, é uma eleição, que nem a gente diz lá no Pinhão, é uma briga de foice no escuro, né? Porque sai um conhecido, sai um parente, sai um amigo. Na mesma família, sai 2, 3 candidatos. Né? Exatamente, a nossa família é uma família bastante grande lá no Pinhão, uma família nascida, criada lá, uma família que tem origens, né, no nosso município, então sempre vai um para cá, outro para lá, e tudo isso acaba dificultando. E para a gente que é jovem, conseguir ingressar na política, conseguir mostrar o teu espaço, conseguir conquistar esse espaço primeiro, antes de tudo, é o mais difícil, o mais desafiador. Você mostrar que você tem a mesma capacidade de legislar, de representar as pessoas, que aquele cara que já foi vereador 3, 4, 5 vezes, que já disputou 7, 8 eleições, né? Então você conseguir despertar isso na população, mostrar que a juventude não é um sinônimo de incapacidade de forma nenhuma, né? Eu acredito que a política jovem, ela transcende qualquer barreira, né, de idade, de cultura, que a política jovem é o que a gente gosta de praticar, o que a gente vê os nossos representantes, independente da idade deles, praticando, né? A política jovem é a política inovadora, a política com transparência, a política pensada nos interesses das pessoas. Vocês dois começaram jovens, né? Muito jovens, né? Você na sua primeira legislatura 23. Na Campina do Simão, né? Você também. Me elegi com 20 lá. Com 20. Então, foi uma idade parecida. É muito bom isso, né? Quando a gente vê gente jovem com gosto pela política, querendo ocupar espaços. Aqui a gente já falou algumas vezes, né? As mulheres têm que ter o espaço delas, os jovens têm que ter o espaço deles, né? Os homens mais velhos também, naturalmente, nenhum problema, mas acho que toda a sociedade tem que estar bem representada, né? Cada um com a sua visão de mundo, né? O jovem tem uma visão de mundo diferente. Você, daqui uma década, não vai mais ser o mesmo Vinícius de quando se elegeu pela primeira vez, e é bom que seja assim, né? A gente Exatamente. tem visões diferentes, desafios diferentes. E Paulo, me diga uma coisa, você teve essa tua trajetória lá pela Campina do Simão, um município bem menor, né? Um município que era distrito de Guarapuava até então. Como é que você hoje conseguiu se tornar um político com uma densidade eleitoral tão grande em Guarapuava? Como é que você conquistou esse espaço? Hoje você já é uma figura altamente conhecida dentro da cidade de Guarapuava, do município como um todo, muito bem votado, né? Como é que você conseguiu fazer essa inserção?
Então, uma das questões de me tornar conhecido foi eu poder usufruir do espaço que o PROCON oportuniza para quem está à frente. Tendo em vista as ações diárias, coisas que acontecem, né, eu usufruí disso. E eu procurei sempre estar à frente nos atendimentos das pessoas. Né? As pessoas vinham, por menor que fosse o problema que ele relatava, eu procurava dar uma atenção, e esse é um perfil que eu procuro seguir sempre. Né? Questão da empatia, questão do olho no olho, questão né, de atender, de ouvir as pessoas. Às vezes nem sempre é possível resolver os problemas. E a partir dessa primeira experiência que eu tive lá em 2012, 2009 a 2012, praticamente eu fiz digamos assim, essa questão, várias pessoas foram se fidelizando a mim. Se você ser candidato, vou te apoiar. E tanto é que daí na primeira experiência eu fiz 1.086 votos. Só que naquela época eu fiquei de quarto suplente com 1.086 votos. Mas eu vi que eu estava no caminho certo. Sim. Né? A partir dali... É que era diferente também, né? Tinha menos candidatos, foi uma eleição em que só tinha 12 cadeiras, isso, né? Então as votações eram todas bem... Sim, até a questão, né, da legenda foi tudo bem elevado, né? Tanto é que o nosso grupo ali ficou todos com mais de 1.000 votos, né? Que eu vou ficar em quarto, então... Aí continuei a caminhada. Aí tive a oportunidade de ir para o PHS, que daí consequentemente se unificou ao Podemos. Em 2016 eu já conquistei 1.234 votos. Nessa oportunidade fiquei de primeiro suplente, né, qual foi a sua reeleição, né, para prefeito, e tive a oportunidade de voltar quando teve as conversas, onde é que dava para ir, até conversando um dia que você me deu carona retornando em Curitiba. Não, PROCON, né, tá tudo certo e tal, e eu achei que era uma oportunidade de eu consolidar aquilo que eu já vinha construindo. Mas eu tenho uma dinâmica de visitar as pessoas, sabe? Eu visito muitas pessoas. Essa é uma dica de ouro, né, Paulo? Sim, é visitar. Eu gosto de compartilhar essas experiências. Muitos candidatos que estão pela primeira vez, às vezes ficam inseguros de como é que começa. Sim. E ficam dificultando o processo. E acham que tem que fazer plano de governo para vereador, e daí ficam querendo achar que vão se eleger por rede social. Sim. Primeiro que vereador não tem plano de governo. Plano de governo é coisa de quem executa. Vereador é legislar e fiscalizar. Começa por aí. Segundo, que é muito importante, não tem nada mais importante do que uma boa visita. Sim. Né? A conquista do voto é uma relação pessoal. Então é bacana você compartilhar essa experiência. E sempre para as demais pessoas que estão começando agora, eu procuro também dar essas dicas. Né, falar assim, pega um caderninho, você também não foi diferente na eleição. Faz a lista. Né, faz a tua listinha, coloque lá, os vizinhos de vizinho, a família às vezes acaba não pedindo voto para os teus bem próximos. Perde voto de parente. Isso eu aprendi, foi uma dica tua na questão de pedir, tanto é que eu já comecei sexta, estava liberado, primeira pessoa que eu encontrei na minha frente, eu não tinha santinho ainda, né? Ainda não, eu já falei assim, quero pedir teu voto. Isso aí. Né? Já falei na hora, falou assim, nossa, já estão pedindo voto. Falei, já. E assim começou. E eu tenho a sorte de ter, né, o meu pai, que é aposentado, minha mãe também, eles têm essa de visitar e vieram, tive uma sorte também. Muitas famílias vieram da Campina, morar pra cá e conhecem a gente desde os avós. E eles são pessoas já, vou votar você, é conhecido, né? Ou já votei em você lá na Campina, conheço teu pai, tua mãe, teu avô. E é assim que a gente... E daí vão no caderninho, anotando tudo. E lá no Pinhão é diferente, Vinícius? Da mesma forma. É engraçado porque Pinhão tem 30 mil habitantes, né? Guarapuava está o que hoje? 200 mil? Quase 200. Perto de 200 mil. Então, mas a cultura do nosso povo é a mesma. É mesmo. Né? O jeitão é o mesmo. É o mesmo jeito. Então eu acho que é a coisa mais fundamental para quem quer ser vereador, para quem quer ingressar na vida pública, disponibilizar o seu tempo, visitar as pessoas, conversar, ouvir as demandas, porque é nessa conexão que a pessoa tem que sentir que ela pode depositar confiança em você. Né? O César falou muito bem, diz que o voto é dessa relação, é um relacionamento que você desenvolve com a pessoa de confiança, dela poder depositar essa confiança em você e saber que você tem condição de representar ela lá na Câmara. E eu acho que o primordial de tudo é a gente ouvir. E nessas visitas que a gente acaba ouvindo de tudo, as histórias, desde o início do nosso município, até para a gente saber o que precisa. O que é o anseio daquela pessoa que às vezes ninguém mais vai escutar. Que é você, vereador, que tem que dar essa voz, né, Paulo? Com certeza. Então, se o político não ouve bem, se ele não tem a capacidade de ser um ouvinte atento,
ele acaba muitas vezes propondo soluções para problemas que não são aqueles que realmente importam para as pessoas. Fica desconectado, né, entre o que ele propõe e o que as pessoas realmente esperam. Claro que o político também ele tem que ter visão, e a visão significa encontrar ou enxergar além do que se enxerga hoje. Né? Então ele tem que ter um misto dos dois. Ao mesmo tempo que ele propõe soluções para o futuro, enxergando o caminho, ele também tem que estar atento para os problemas de hoje, os problemas reais. Essa harmonia entre futuro e presente é que faz você estar conectado com a população e ao mesmo tempo estar levando o teu município para algum lugar. Porque se você ficar também só preocupado com o problema do dia, você fica só dando volta correndo atrás do rabo, né? Porque e não consegue falar a linguagem das pessoas, né? Se você ataca problemas que não são atuais, que estão desconexos à vida da população, você não fala a linguagem. Parece que você está desconectado da realidade. Realmente. Dentro dessa linha que vocês falaram, né, vocês dois já têm a experiência de estar no mandato. Para aconselhar quem está começando, quem está pensando, talvez na próxima eleição, participar do processo eleitoral, quais são as características, Paulo? For elencar 3 características que você considera essenciais para um político ter. Primeiro essa questão que o colega aqui, o Vinícius, falou na questão do saber ouvir. Você saber ouvir. A questão também que eu aprendi agora, mas eu tinha uma dificuldade de dizer não, sabe? E isso eu sofria muito. Eu também. E quando eu dizia um não, eu sabia que eu ia perder um voto, mas eu me preocupava muito com isso. E hoje eu aprendi a dizer não, um não que a pessoa sai agradecida e às vezes pode contar comigo. Respeitando. Você foi sincero, você foi, né? E a questão maior é você não prometer aquilo que você não pode realizar, prometer coisas assim, igual a questão assim, eu estou vereador, principal função, legislar, fiscalizar. A questão das demandas que vem todo dia, aquelas que realmente não é função do vereador, seja sincero, fale para a pessoa. Essa não é atribuição da gente, sinto muito. Se comprometer a ir atrás, né? Mas não que vai resolver necessariamente. Né? Eu vejo que dessa forma, só o fato de responder, eu vejo muito hoje o WhatsApp, as redes sociais, mas hoje o WhatsApp oportuniza algo assim que você fideliza as pessoas, que se chama lista de transmissão. Se você fizer um grupo bem coeso ali de pessoas que realmente você vê um feedback deles, eu procuro toda segunda. Eu mando, eu tenho 5 listas, 6 agora, e eu vejo um feedback muito legal. E isso eu comecei em 2019. Então não é algo que eu fiz agora porque é a campanha. Então eu procurei fazer. Se verem nas minhas redes sociais, toda segunda-feira eu fiz uma postagem e toda segunda-feira eu mandei minha lista. E as pessoas respondem. Então eu vejo já algo assim que a pessoa vai se fidelizando, vai criando uma confiança. Né? Eu até estive no Pinhão semana passada, né? Fui fazer uma fala para os candidatos a vereador lá e na mesma linha que você conhece, compartilhar a visão e a experiência que a gente tem desse processo eleitoral, conquista de voto e tal. E a essência, como o Luiz falou, né? Não muda. Lá no Pinhão o eleitor tem, obviamente, e não é só lá, em qualquer lugar, a relação é mesmo. Eu bato sempre muito nessa tecla. A relação do voto, ela antes de mais nada é uma relação de vínculo. Então, se você cria com o eleitor alguma espécie de vínculo, seja ele afetivo, seja emocional, seja porque você verbaliza, você consegue falar aquilo que ela gostaria de estar falando, tudo isso cria vínculos. E uma forma muito simples de criar vínculo é isso aí, é você simples fato de eventualmente você responder à pessoa, de você não deixar ela sem resposta, é uma forma de você criar um vínculo. E é assim que você consegue ampliar a tua base, né? Você não precisa necessariamente resolver todos os problemas porque é impossível, mas a pessoa quer ter a certeza que ela falou para alguém que a ouviu, né? Que ela foi ouvida e que, obviamente, se você der um retorno, olha, deu certo, a pessoa vai ficar muito agradecida, mas mesmo eventualmente que não dê certo, mas que ela tenha certeza que você foi atrás, que você tentou, etc e tal, você acaba fortalecendo esses vínculos. E esses são os vínculos firmes que a gente tem. Esse é aquele eleitor que dificilmente vai te trocar por qualquer coisa. Ele tende a ficar com você, mesmo que assediem ele, mesmo que vão para cima dele. E você, Vinícius, dentro da tua visão, quais são as 3 características que você
entende que são essenciais para o político ter? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente já falou mais ou menos nessa linha, mas eu vejo que é essa questão da sinceridade. Eu acho que o político tem que ser muito sincero no que ele faz. Sincero na hora de dizer o sim, sincero na hora de dizer o não, de contar o que está ao seu alcance, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, porque mais vale, né, um não bendito do que um sim pela metade. Às vezes você diz um sim porque você aspira, que pode conseguir, que pode ajudar a resolver, acaba enrolando, o cara sai chateado com você. Passa um mês, 2, você não deu resposta, não retornou, e assim, se você conta pro cara que você não consegue, que você não pode, né, que você vai se esforçar e correr atrás, mas que não depende só do vereador, que a função do vereador é justamente essa, de legislar e fiscalizar, né, de trabalhar acompanhando o poder executivo, que é quem executa. E algumas pessoas acham que o vereador é quem tem a máquina, né, na porta da casa, é quem tem a caneta, e não é bem assim. Qual são outras características? Outras características que a gente vê é de ter essa dedicação. Eu vejo que o vereador não é bem um servidor público, mas é um dos servidores públicos que mais tem que se dedicar. O vereador é quem tem que abdicar de muita coisa da sua vida pessoal, da família, né, para poder se dedicar às pessoas. Então o vereador é quem tem que ter isso na cabeça de forma inquestionável, que ele tem que ter essa dedicação em prol da população, em prol das comunidades, né? E eu acho que a função primordial é a de ouvir, de você estar perto da população, saber ouvir, saber servir a população, e tendo essa escuta, né, quanto mais a gente escuta o povo, menos a gente erra. Isso é verdade. Então eu acho que são Paulo, e quem que foi, quais são as referências que você tem da política? Quem são as pessoas que te motivam, que te inspiram, que de alguma forma orientam, assim, que você olha? Quem são as tuas referências políticas? Pode ser do passado, pode ser de fora daqui, do Brasil. Quem começou foi a referência ao Hamilton Dangui, né, que iniciou e me incentivou, me motivou. Depois disso, também eu tive a oportunidade de conviver por um tempo, e já conhecia ele, inclusive meu pai já tinha trabalhado para ele em eleições, que ele foi candidato a deputado, que também é o nosso saudoso Bosco. O Bosco era algo assim, que a gente ia, se tinha qualquer situação, ia lá e ele dava o caminho certo. Então o Bosco para mim foi um cara assim, sensacional. Tive a oportunidade também, pela sua indicação, de ser o vice-presidente do Podemos em Guarapuava, no qual com o falecimento dele eu assumi a presidência. Então eu tinha ele como... E você, pela oportunidade que você me deu e a forma que você conduz, mesmo eu não estando, não era vereador, não era nada, você respondia as mensagens, a gente mandava, por si, às vezes até pergunta meia, né? Você respondia a gente com todo respeito, né? E não foi diferente quando você se tornou, tipo, eu agora, estando vereador, estou com o prefeito Celso, né? Mas você sempre teve esse perfil de responder, mesmo que seja para dizer não, né? Mas eu acho que é isso. Você citou aqui o Bosco, né? Teve outro candidato também que esteve aqui conosco, que citou o Bosco, acho que foi Cezinha da Malusa, né? Não, o Bosco é sensacional. Eu particularmente tenho o Bosco como uma das minhas referências também, era um amigo que eu tenho um carinho imenso e foi um grande conselheiro meu, né? Desde o começo, né? A diferença de idade nossa, ele tem idade para ser meu avô, mas ele sempre muito carinhoso, respeitoso, me ajudou, me orientou muito. Tenho umas saudades enormes dele também. Então o seu Bosco deixou a marca. Tanto é que até hoje não encontrei nada ainda que esteja à altura do seu Bosco pra gente homenagear ele. Mas ele merece, sabe? Ele merece uma grande homenagem. Eu tinha já logo que aconteceu, eu falei, tem que encontrar um espaço público, algo assim, pra gente mas vou ajudar perpetuar, vocês a sabe? Alguma coisa. Ajuda a gente a pensar, porque o seu Bosco merece mesmo pela trajetória dele. Grande figura, né? E você, Vinícius, quem são as tuas referências na política? Vou falar das mais locais aí. Não, mas você pode falar de qualquer uma, pode ser até de fora. Vou falar umas 25 então. Não. Então, assim, um cara que eu tenho como referência é o meu pai, o Dirceu, né? Não por ser meu pai, mas pela forma dele fazer política, de tratar todas as pessoas da mesma forma, independente de classe social, de onde moram. Então, com ele eu tive esse aprendizado e pude ter essa referência
de sempre atender todo mundo, de respeitar todo mundo, de ouvir todo mundo, de receber a todos da mesma forma, de tratar as pessoas da mesma forma, sem ter essa diferenciação. E é para mim, assim como o Paulo estava citando aqui do Bosco, um grande conselheiro, né, um amigo, então, e um grande incentivador. Uma outra referência que eu tenho, assim, falando um pouquinho mais longe, né, que vocês falaram, eu gosto muito do Churchill, gosto muito da história A dele. referência do gado, né? Gosto muito do Churchill, gosto muito da postura que ele teve naquele momento, que foi decisivo para o mundo, né? Foi algo que impactou também a nossa vida aqui no Brasil. Sim, né? a As civilização pessoas é outra. não assimilam essa conexão, mas é algo que impactou, né? A ação dele, a forma como ele respondeu, como ele não se dobrou ali para um dos males, né, do século passado, que foi o nazismo. Acho que foi um político assim, um dos políticos do século, né? E uma grande referência que eu tenho está aqui, o César Augusto Carolo Silvestre Filho, é um cara que eu admiro bastante, Legal. gosto da trajetória, do trabalho, pela forma também como trata as pessoas, como inspira mais jovens como eu a entrar na política, a trabalhar pelas pessoas, poder servir as pessoas. Então é um grande privilégio poder conviver e aprender com você aí, César. Obrigado. Eu vou parar de fazer essa pergunta, eu senão eu acho vou que- começar a achar exata- que eu tô... Você tem que fazer a pergunta e sair da sala. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês, que é uma coisa que não é tão simples de responder, mas caprichem. Se vocês tivessem a oportunidade de escolher uma pessoa para conversar uma tarde inteira com vocês, qualquer pessoa de qualquer tempo, quem que você chamaria, Paulo? Uma pessoa para conversar uma tarde inteira. Poxa, que pergunta. Cara do céu. Pode estar vivo, morto, pode ser de qualquer lugar. Cara. Imagine que não tem a barreira de língua. Sim. Cara, seria o seu Bosco, cara. É? Porque a gente ir lá, chegar, dizer, falar que vai ficar 15 minutos era impossível. Porque ele puxava, ele contava as histórias das campanhas, como que aconteceu isso, ele falava das eleições das presidências, e ele sempre dava uma dica importante pra gente. A gente saía de lá motivado. Se você tivesse com alguma situação, assim, ai meu Deus do céu, chega lá, se você já tá atendendo algum cliente, entrava lá, a gente já saía com a solução, vai e fale com o fulano, fale com o ciclano, ele vai saber te orientar. Então eu vejo assim que devido, infelizmente, né, não tive a oportunidade, logo já no início do mandato ele veio a falecer, mas e é pessoas assim, que a gente gosta que vai, né, a pessoa te eleva, assim, não é alguém que chega lá, se for para ouvir blasfemação, reclamação, não acrescenta. Então, né, mas ele era algo um diferencial, infelizmente não temos mais nosso A amigo amiga Dona Bosco. Aline morreu em 3 dias de diferença. Sim. Covid levou os dois no mesmo final de semana. Sim. E por ironia, o filho dele era o secretário de saúde do município enfrentando a pandemia. Foi uma tragédia enorme aquela pandemia. Né? E você, Vinícius? Olha, eu tava, enquanto o Paulo ia respondendo, eu tava pensando Você aqui. teve vantagem, você teve tempo para pensar. Daí você vai lá pra Lua e volta, né? Porque você transcendeu a barreira de língua e Sim. tudo mais, né? Eu acho que assim, um cara que teria um bate-papo legal, assim, que eu tenho muita curiosidade de saber o que se passa na cabeça dele, é o Elon Musk. Eu acho que é uma figura, assim, que transcendeu o nosso século aí, né? Que pensou em muita coisa diferente pro futuro, que inovou, né? A gente pensa que é loucura, muita coisa do que hoje ele pega de Marte, está muito fora da nossa realidade. Eu também queria entender o que realmente tem nessa história O que passa para fora do cabeça. planeta, né? Exatamente. Tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente não imagina, né? Bom, então vocês dois estão vindo para uma reeleição, né? Eu gostaria de entender de vocês, durante esses 4 anos, o que fez vocês pensarem nessa reeleição, vocês voltarem para trazer novas propostas, novas soluções para a população, mas por que eles devem continuar votando em vocês? E daí já aproveito que nesse momento vocês podem olhar direto para a Câmara e pedir o voto de vocês também para a população. Então, nessa experiência que eu estou tendo de primeiro mandato, né, aqui e lá na Campina foi muito diferente, aquela primeira experiência, teve toda a situação minha, pessoal, familiar do meu filho. Agora em si, eu me dedico, né, como o vereador Vinícius falou aqui,
na questão, eu me dedico, eu estou vereador 24 horas por dia. Né? E foi algo que me realizou pela forma, assim, da forma que eu conduzi, da forma do respaldo que eu tive das pessoas. E hoje eu sei que daqui para frente ainda vai ser possível, vai ser mais, porque eu ganhei muita experiência nesse tempo. A experiência de dizer não e mesmo assim as pessoas continuarem comigo. E agora eu saber que eu tive antes, na época eu falei, nossa, que slogan eu escolhi para mim. Eu pensava na área social e tudo, mas eu falei assim, não, um mandato participativo. Daí as pessoas falaram, tá. Eu falei, não, participativo é onde você vai poder participar do meu mandato, me trazendo as demandas e eu vou correr atrás para resolvê-las. A partir de agora que eu estou numa reeleição, a minha proposta é que eu tive um mandato de resultados. Então eu faço uma prestação de contas daquilo que eu consegui, né, encaminhar e resolver as demandas, inúmeras demandas, sejam elas na área da saúde, sejam elas na parte da infraestrutura, na área de inovação. E com esse mandato de resultados eu estou me propondo as pessoas me darem a oportunidade de eu continuar na Câmara representando elas. Né? Procurei fazer um material de prestação de contas do meu trabalho, onde quem também até não me conhecendo vai poder olhar, um vereador trabalhador. Hoje nós temos um sistema que se chama Legisoft, que é o que administra tudo que a gente protocola e tramita na Câmara. Todo cidadão tem direito a acessar esse Legisoft, né? Não precisa logar nada, é perfil público, as pessoas entram no Legisoft, vai no vereador que você tem interesse de ver o trabalho, e no meu caso, as pessoas vão clicar lá e vão ver que eu tive 1.301 encaminhamentos no decorrer desse tempo até hoje. Então, desses 1.301 encaminhamentos foram pedidos que as pessoas me encaminharam, foi requerimento que eu fiz, projeto de lei complementar, de lei ordinária. Então, todo esse trabalho está lá, à disposição da população que também não me conhece. Tenho também a grata satisfação de hoje ser procurado por pessoas que me conheceram nas redes sociais e dizem assim, não, procurei você, eu passei a acreditar em você, você tem potencial, você vai se reeleger, e devido ao trabalho que você presta para a população, de você ser um vereador presente. Então, devido a isso, eu acredito que, né, e eu me identifico muito com a política, eu gosto de estar vereador, me realizo estando vereador, e é o que eu quero pedir para a população, essa oportunidade de continuar vereador. Então olhe para a câmera ali, no miolinho da câmera, como se estivesse conversando com o teu eleitor sentado no sofá, e peça o voto para ele, por que você quer mais um mandato como vereador. Então eu quero pedir essa oportunidade para a população guarapuavana. Aquelas que ainda não me conhecem podem me conhecer através das redes sociais. Né? Meu celular sempre foi público, está lá também na minha rede social, meu número de celular pessoal, onde a pessoa vai poder contactar diretamente comigo. Você me conhecendo, e aqueles que já me apoiam, eu peço que perseverem, continuem me dando essa oportunidade, e aqueles que não me conheçam e me dêem essa oportunidade de continuar sendo vereador de Guarapuava, cuidando, né, de Guarapuava, ajudando a cuidar de Guarapuava. Então, dia 6 de outubro, peço o seu voto, 11.000 é o meu número, bem fácil, 11000, confirmo. E para prefeito? E para prefeito, 23, Celso Janaína. Vinícius, então você está vendo do vereador mais jovem eleito pela opinião e buscando agora a reeleição. Por que você quer essa reeleição? O que você busca nessa reeleição? O que o eleitor pode esperar desse novo mandato? E fique à vontade para pedir o voto para a população da opinião para sua candidatura. Olha, então aproveitar esse espaço aqui e dizer o que eu digo todos os dias para as pessoas, de domingo a domingo, quando a gente se encontra, a gente conversa dentro do nosso município de Pinhão, que hoje eu tô vereador porque as pessoas acreditaram em mim, acreditaram no potencial de um jovem, que eu podia chegar lá e fazer mais. E eu tenho certeza que pude honrar cada voto que eu recebi e, acima de tudo, cada cidadão e cada cidadã piauiense. Todos os dias eu gosto de me dedicar muito, de trabalhar muito pelas pessoas, não deixo ninguém sem retorno, busco conversar com todo mundo que me procura, receber todo mundo da mesma forma e sempre buscar resolver o que está ao nosso alcance. E a partir desse anseio que é meu, que é da população que nos procura, a gente se coloca à disposição para continuar batalhando por mais recursos para as pessoas, para o nosso município de Pinhão, por mais recursos para a saúde,
para continuar sendo a voz dos jovens da nossa cidade, que tem muitas pautas importantes que são necessárias por todas as classes, olhando atentamente para a educação de Pinhão. A gente tem uma atuação bastante forte, bastante presente nas escolas, nos colégios, e a partir disso, desse desejo de estar cada vez mais próximo, de estar cada vez mais perto da população, de estar podendo servir, né, na melhor fase da minha vida, né, e hoje eu estou com 25 anos de idade e me dedico praticamente integralmente à população de Pinhão, ao meu mandato como vereador, e o que me motiva é poder fazer mais. Então eu estou aqui pedindo voto, né, de cada família pinhoense, de cada pessoa que já acreditou e que acredita em nós, num projeto para a gente ter um Pinhão cada dia, cada vez melhor. Né? O meu número nessa eleição é 2123. É super fácil de lembrar, tenho certeza que vocês não vão esquecer, né? Fica na cabeça. Então vai ser Vinícius 2123 para fazer muito mais por Pinhão. E para prefeito do Pinhão? É 11, Dezebete e Sanã. Isso aí. Tá joia. Muito obrigado pela presença de vocês, adoramos, foi uma conversa muito boa, produtiva, valeu. Rafa, por mais um episódio. Valeu, Paulo. E desejamos muito Nossa, sucesso para satisfação. vocês aí na Compartilhar o empreitada. espaço aí com vocês. Obrigado. Encerrar para o pessoal acompanhar e seguir vocês. Qual que é o teu arroba? Meu arroba é Vinícius de Oliveira, _. No Instagram e no Facebook. No Instagram E e o no teu, Facebook. Paulo? O meu é @PauloLimaGuarapuava. Segue lá. Isso aí, pessoal. O meu é @CesarFilhoPR e do Rafa. Rafa _Horst. Tamo tudo aí. junto Sigam no nós lá e nós vamos continuar Nos conversando. acompanhe. Valeu.